A Operação Lava Jato ganhou hoje uma nova fase que movimentou Brasília. Mais de 50 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios e em casas de políticos, incluindo a do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E para completar, terça-feira agitada, o Conselho de Ética da Câmara também autorizou a abertura de processo contra o deputado Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Os policiais chegaram à casa dele em Brasília às 6 da manhã e só foram embora depois de mais de 5 horas de buscas. Até o telefone celular de Eduardo Cunha foi apreendido. A ação foi autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. A operação se estendeu à casa de Cunha no Rio de Janeiro e à Câmara dos Deputados. Outros políticos também foram alvo das buscas, que ocorreram ao mesmo tempo nas residências e escritórios do ex-ministro de Minas e Energia, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, do ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, do ministro do Turismo, Henrique Alves, dos deputados Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, e Áureo Lídio, do Solidariedade do Rio de Janeiro, do senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, e de outros políticos e assessores ligados ao PMDB. Um mandado contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, foi negado por Zavascki. Os policiais agiram no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará, em Alagoas e no Ceará, além do DF. Ao todo, foram 53 mandados de busca e apreensão. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, que pediu ao STF autorização para os mandados, era necessário impedir que investigados destruíssem provas de 7 processos da Operação Lava Jato. Também foi autorizada a apreensão de bens como dinheiro e joias que possam ter sido adquiridos a partir de práticas criminosas. A Polícia Federal batizou a operação de Catilinárias, uma referência aos discursos do cônsul romano Cícero contra o senador Catilina, que planejava tomar o poder e derrubar a República na Roma Antiga. No Brasil de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados viu o Conselho de Ética, logo depois da operação, autorizar a abertura de processo contra ele por quebra de decoro parlamentar. Por 11 votos a 9, os deputados aprovaram um relatório que recomenda a abertura do processo. Esse fato contribuiu, esse fato enfraqueceu quem procurava procrastinar. Agora, naturalmente que não é só isso, nós conseguimos vencer obstáculo após obstáculo, etapa após etapa. O fundamental é que agora o processo caminhe rápido nessa segunda fase e que o prazo de 60 dias dentro do Conselho de Ética seja cumprido. Aliados de Cunha conseguiram adiar essa decisão do Conselho de Ética por 7 vezes. Na última sessão, parlamentares partiram para a agressão. Bagunceiro é você! Fica bagunçando aqui atrás. Eduardo Cunha tem 10 dias para apresentar a defesa assim que for notificado e avisou que não vai renunciar para evitar uma possível cassação do mandato. A minha consciência está tranquila, eu sou absolutamente inocente. Um verdadeiro absurdo você num inquérito que já tem denúncia e que depois foi aditada e que eu volto a falar, a transcrição da delação não bate com o vídeo da delação. A transcrição chega a ser criminosa. Tamanho o desvirtuamento dos fatos. Quando apresentar minha defesa, isso vai ficar cabível. Mais tarde, o presidente da Câmara comandou a reunião de líderes e houve acordo para continuar as votações no plenário. A reunião foi boa, a presença já tem mais de 150 no plenário. Acho que nós vamos dar quórum e a palavra de ordem é quórum, votação hoje na Câmara. O repórter Yuri Ascar ainda está lá na Câmara e tem outras informações pra gente. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Como disse o líder do PT aqui na Câmara, deu quórum sim, os deputados ainda estão presentes aqui no plenário. Já foram votadas 2 medidas importantes para o governo. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, que ajuda aí a socorrer financeiramente os governos estaduais e também os das capitais. E a gente teve ainda também aqui no plenário da Câmara a aprovação da MP, a medida provisória que aumenta os tributos das chamadas bebidas quentes, as bebidas alcoólicas. Agora vai começar
uma sessão do Congresso Nacional aqui no plenário da Câmara, com a participação de todos os senadores, por questão de espaço, toda a sessão do Congresso Nacional em que participam senadores e deputados, ela é realizada aqui, sob a presidência do presidente do Senado, Renan Calheiros. Essa sessão conjunta do Congresso Nacional vai analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, a revisão da meta fiscal de 2015 e 3 vetos, entre eles o que amplia o teto da aposentadoria compulsória no serviço público de 70 para 75 anos. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, disse que o governo não interferiu nem vai interferir nas ações da Polícia Federal, rebatendo o que disse o presidente da Casa, Eduardo Cunha, de que a operação teria sido um revanchismo do PT. Em nota oficial, a presidência da República disse que o governo federal espera que todos os fatos investigados na nova fase da Operação Lava Jato, envolvendo ministros de Estado e outras autoridades, sejam esclarecidos o mais breve possível e que a verdade se estabeleça, que todos os investigados possam apresentar suas defesas dentro do princípio do contraditório e que esse processo fortaleça as instituições brasileiras. Lívia. Tá certo, Yuri. Obrigada pelas informações. A gente continua falando sobre esse assunto. Braga. Pois é, está aqui com a gente hoje o cientista político Marcelo Moraes e vamos tentar entender as repercussões políticas dessa terça-feira agitada. Marcelo, boa noite. Eu gostaria de começar contigo querendo saber o seguinte: a gente teve aí Henrique Eduardo Alves, Edson Lobão, o presidente da Câmara, quer dizer, são pessoas muito ligadas ao vice-presidente, Michel Temer, ao ex-presidente Sarney e também ao presidente do Senado, presidente do Congresso, Renan Calheiros. A gente pode dizer que essa operação de hoje, ela atinge o PMDB como um todo, ou o PMDB pode falar, não, se vira, é problema deles. O PMDB está nesse todo aí? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Braga. Boa noite aos amigos da Record. Olha, Braga, eu acho que o PMDB ele foi atingido, sem dúvida nenhuma, na sua matriz, né, os grandes nomes do partido, de uma ala contra o governo da presidente Dilma Rousseff, foram atingidos. Talvez uma parte do PMDB tenha sido preservada. Aliás, 2 partes. A gente poderia talvez dividir o PMDB em 3 partes. O PMDB de Cunha e Temer, o PMDB de Pisciani e os parlamentares do Rio de Janeiro, basicamente, com sua base, e o PMDB do Senado. O PMDB que foi atingido nessa operação mais fortemente foi realmente o de Cunha e Temer, que tem se mostrado contra as opiniões do governo e pró as ações de impeachment contra a presidente Dilma. Então, é uma troca de chumbo pesada. Aliás, hoje foi pesadíssima com a ida da Polícia Federal à residência oficial do presidente da Câmara, mas me parece que teve um alvo bem determinado, que é o PMDB ligado aos parlamentares, ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e ao vice-presidente Michel Temer, indiretamente. Braga. Pois é, doutor Marcelo, você fala dessa troca de chumbo, né? E o presidente da Câmara, ele fala muito da palavra revanchismo. Existe isso, na sua opinião? Talvez a palavra não seja revanche, faz parte do jogo político. É um jogo, como eu disse antes, muito pesado, né? Agora, de fato, a troca de farpas entre os lados é evidente. Então, assim que os deputados do PT disseram que votariam contra Cunha no Conselho de Ética, Cunha deliberou o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Agora, num contra-ataque claro do Palácio do Planalto, os aliados de Cunha, e inclusive o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sofrem uma ação da Polícia Federal, e aqui a gente não pode afirmar que isso é uma coisa coordenada, né, porque são independentes, a Polícia Federal tem a sua autonomia, mas, coincidentemente ou não, o ministro Teori Zavascki, que foi indicado também por Dilma Rousseff já no seu mandato anterior, expediu esses mandatos de busca e apreensão em 53 locais diferentes em 8 estados e atingem diretamente o presidente Cunha. Agora, Marcelo, alguns comentaristas políticos hoje disseram que o PT estaria comemorando essa operação de hoje. Mas quando a gente para analisar mais, a gente tem aí 2 ministros da presidente Dilma. O Pancera, da Ciência e Tecnologia, e o Henrique Eduardo Alves, do Turismo. Quer dizer, o PT também não tem muito o que comemorar não, né? O PT não deveria comemorar nada, na verdade, né, Braga? Uma vez que o governo, né, a gente chama a cabeça de chapa do governo, é do PT, do Partido dos Trabalhadores, eles estão no governo há 13 anos,
Então, essa sequência de escândalos que vem ocorrendo nos últimos 12, 13 meses, basicamente, principalmente, atingem diretamente o Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que, em vez de comemorar, deveriam trabalhar mais para que coisas como as que vêm acontecendo no país não acontecessem. Né? Agora, no jogo político, como o PT foi muito abalado nas últimas operações da Polícia Federal, agora os parlamentares do Partido dos Trabalhadores e os militantes veem nessa ação contra o PMDB, entre aspas, uma igualdade, uma isonomia entre as operações que a polícia fez contra o PT nos últimos meses e agora atingindo o PMDB também. Talvez a comemoração seja essa, mas é equivocada. Agora, Marcelo, em que pode resultar esse processo com relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Já resultou hoje na votação do Conselho de Ética, né? Depois de 7 tentativas, na 8ª tentativa, finalmente o Conselho conseguiu votar a admissibilidade do processo de cassação contra o presidente da Câmara. Ainda resta uma batalha longa no Conselho de Ética, que é a votação do mérito, ou seja, se realmente vão levar essa cassação ao plenário da Casa ou não, né? Mas uma votação que estava pendente, morosa, há 7 sessões, finalmente saiu em poucas horas após a operação da Polícia Federal. Ou seja, o caminho para a cassação do presidente Eduardo Cunha foi definitivamente aberto hoje no Conselho de Ética da Câmara. Agora, Marcelo, o Congresso pode até sair de recesso, mas a Polícia Federal não vai ter recesso. A gente pode esperar mais coisa aí nos próximos dias, não? A conversa dos bastidores aqui, Braga, em Brasília, é que realmente essas operações de busca e apreensão realmente foram feitas para colher aquelas últimas pecinhas do quebra-cabeça que vem sendo montado pela Polícia Federal. Então a gente já sabe que o quebra-cabeça está sobre a mesa, praticamente todo montado, mas muito provavelmente faltavam pequenas peças. Como eles têm sido muito cuidadosos nessas operações, e principalmente nos mandatos de prisão, para que não haja um HC e liberem imediatamente aqueles que forem alvo de prisão, certamente essas buscas e apreensões que foram feitas hoje vão trazer aquelas pecinhas que faltam para medidas posteriores da Polícia Federal, e a gente pode considerar que talvez nos próximos dias ou semanas hajam medidas ainda mais severas, que no caso seriam mandados de prisão contra alguns desses envolvidos ou outros que não tiveram sido citados até o momento. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pelas suas explicações aqui pra gente. Provavelmente nesse desenrolar ainda vai ter muita água para correr debaixo dessa ponte aí, a gente vai conversar bastante com certeza. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Com certeza.